Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem está feliz com o nosso Senhor e Salvador, levanta a tua mão santa para os altos céus, sem ira, sem contenda. Dá uma salva de palmas para o Senhor, misturada com glória, misturada com aleluia. Aquele glória que quando você estava tomando banho hoje, você falou, esse glória eu vou dar ao meu Senhor quando eu estiver lá na casa dele. Aleluias. Não guarde aquilo que você trouxe para dar a Deus. Não leve para casa, entregue seu culto racional com entendimento a Ele aqui nesta noite hoje. Amém? Quero saudar os internautas com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar nossa pastora, ao pastor Rafael, ao pastor Fernandinho, aos amados irmãos da congregação da Varzinha e a todos vocês que nos assistem esta noite. Deus abençoe a todos em o nome de Jesus. O Senhor tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Sem perca de tempo, abram vossas Bíblias no livro de João, capítulo de número 17, do sublime trono, num trono de glória. Aleluias. Livro de João, capítulo de número 17, ao qual eu quero dar um tema a essa mensagem. Não sei se a igreja ou alguns dos irmãos já leram esse texto no profundo, mas o texto que eu quero trazer a essa pregação hoje, o tema é a oração mais fascinante da história. A oração que não foi a minha e nem foi a sua oração. A oração que foi Jesus que orou para que eu e você estivesse aqui hoje, nesta noite, adorando e exaltando ao nome dele. Aleluias. Livro de João 17, o texto vai nos dizer... E esse texto se divide em 3 partes. Jesus primeiramente ora por ele mesmo, Jesus também ora por seus discípulos e Jesus ora pelo um tempo vindouro, pelo um tempo mais à frente. E eu quero ressaltar que essa palavra eu dividi em 4 partes. Se não der tempo, pois o horário já é avançado, creio que o Senhor preparará outro momento para a gente finalizar. Mas ela vai se dividir, primeiramente, em salvação, em proteção, em santificação e em unidade. Vale ressaltar que eu estava bem atento e as mulheres do ministério Filhas de Jerusalém louvaram aqui e falaram sobre santificação. E eu testifiquei ali com o Senhor e louvei ao nome do Senhor, porque Deus não vai trazer a palavra dele em vão em nenhum momento das nossas vidas. A palavra de Deus é eficaz na minha e na sua vida e ela surte um grande efeito quando nós abrimos nosso coração. Livro de João, capítulo 17, mas eu volto um pouco ao capítulo 16, onde Jesus está falando de Deus, dando inúmeras instruções do Pai aos seus discípulos, falando das coisas que iriam acontecer e no capítulo de número 17, a moeda inverte. No 16, Jesus fala de Deus para seus seguidores e no capítulo 17, Jesus vai falar dos seus seguidores para Deus. E eu já abro aqui um parêntese, que Jesus, a oração e a pregação andavam de mão dada com Jesus. Por quê? Porque quando Jesus nos levanta, como levantou a mim e a você para pregar o evangelho, nós falamos de Deus aos homens, mas também temos que falar dos homens para Deus. Você crê assim? Ao mesmo tempo que eu lhe apresento a você que não fez uma aliança com Deus, eu lhe apresento este Deus maravilhoso na pessoa de Jesus Cristo, automaticamente depois eu apresentarei você a Deus nas minhas orações, para que o plano de Deus se cumpra na sua vida. É assim que todo cristão deve proceder. Apresentar Deus aos homens e depois apresentar os homens a Deus. E muitas das vezes a gente se esquece. A gente só apresenta a Deus e larga de mão lá os homens. E a gente não progride para que aquele ali seja alcançado mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Aqui na palavra de João 17, chegará um versículo que Jesus vai interceder por aqueles que ainda vão escutar a palavra, por aqueles que ainda nem nasceram para o tempo vindouro de Deus. Aleluias. Versículo de número 1 diz, aleluias. Jesus falou essas coisas e levantando os olhos ao céu disse,
Pai, é chegada a hora. Glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Aleluias. Pai, é chegada a hora. Em muitos episódios da Bíblia, irmãos, muitos queriam, principalmente os principais da sinagoga, como Caifás e Anás, os chefões da época, intentaram muitas vezes prender a Jesus, mas nenhuma delas deu certo. Por quê? Porque não era chegada a hora. Maria e Jesus e os seus discípulos, seus primeiros discípulos, estavam num casamento em Caná da Galileia. E ali acabou-se o vinho. E ali Maria chegou para Jesus e falou: Jesus, o vinho acabou. E Jesus olhou: mulher, é que eu tenho contigo mesmo, minha hora não é chegada ainda não. Por que Jesus disse isso a ela? Porque Jesus sabia, mas os discípulos de Jesus se faziam presentes ali. E Jesus, irmão, não deixa ninguém envergonhado. Principalmente quando você está na presença gloriosa dele. Às vezes, até quando você está com falsidade, ele ainda é fiel na sua vida para cumprir os propósitos dele. Até certo limite. Porque Deus é santo e é necessário que nós venhamos ser santos como Ele é santo. Glória a Deus. E Jesus, com o pedido da sua mãe, chega ali e pega as talhas. Cada talha tinha de 80 a 120 litros de água, pegava ali dentro de uma talha daquela. E tinha 6 talhas vazias. Jesus, Maria fala algo tremendo. Chama os serviçais e diz: o que ele mandar vocês fazer, façam. E naquele momento Jesus pede: encham as talhas de água. Aleluia. Sua talha está vazia, Jesus vai encher ela hoje. Aleluias! E quando é cheio as talhas, o serviçal bota o copo lá dentro. Quando traz, a água é transformada em vinho, porque Jesus é fiel para cumprir os desígnios dele nas nossas vidas. E ali o mestre Sala recebe e aplaude e diz: geralmente nas casamentos o vinho bom vem primeiro e depois vem o vinho infusado, aquele que já desce amargo. Mas você preparou o melhor para o final da festa. E isso já nos abre um parêntese. Final de festa não vai embora não, fique, viu? Fique aqui até acabar. Porque muitas das vezes a gente deixa de receber a bênção porque está com pressa de ir para casa. Aleluias. E Deus está preparando os 49 e 59 do segundo tempo para lhe entregar, e você 48 minutos quer ir embora para casa. Aleluias. Jesus cumpre o pedido da mãe, mas ele diz antes: não é chegado a hora. Mas aqui em João 17 ele diz: Pai, é chegado a hora. Aleluias. Irmãos, eu gostaria que você, depois daqui do culto, chegue em casa com calma e leia, releia, amanhã leia, porque essa passagem de João 17, hoje eu caí na real e entendi o quanto isso aqui é santo. Porque não é a minha e a sua oração que está em pauta aqui. Quem está orando é o nosso Salvador e Senhor. Ele que fez a maior oração da Bíblia para mim e para você. Ele ora por ele e diz ao Pai. Olha a reverência que Jesus tem para com o Pai, o Deus Pai. E aqui a gente vê, e eu também já abro porque é culto da família. Olhe bem o anelo entre pai e filho, a intimidade. Pai, é chegada a hora. Chegada a hora de quê? Jesus ali já começa a sentir a sombra da cruz. O seu martírio começa ali, é o prelúdio da caminhada. Sabe para quê? Se você crer, você vai dar uma palma para Jesus, não é para mim não. Ali começava a nossa jornada da nossa redenção a Deus. Porque se aquilo não começasse, não haveria salvação. E Jesus ali caminha, Jesus fala ao Pai: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho. E ali Jesus caminharia para a cruz, para ser morto, para ressuscitar e para nos dar a vida eterna. Você vai entender melhor, aleluias. Versículo de número 2: assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste.
E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, ou na tradução NVI, sobre toda a humanidade, aleluias, para que dê vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha para o seu irmão aí e diz para ele assim: o Deus Pai nos deu de presente ao Deus Filho. Então você é presente de Deus Pai para o Deus Filho. Aleluias! Glória a Deus! Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. E o lindo disso, hoje, irmãos, hoje, amados irmãos que se encontram aqui, ou os internautas que estão aí nos assistindo, não existe outro nome em quem possa vir a salvação. João 17 está me dizendo que Deus Pai, o Todo-Poderoso, sentado em seu alto e sublime trono, deu todo o poder da humanidade ao seu Filho, para que ele promova a vida eterna. Sem Jesus não existe vida eterna para ninguém. Não há outro caminho a não ser pela porta que se chama Jesus de Nazaré. Pode ir para qualquer caminho, mas o único caminho que promove salvação e vida eterna se chama o Filho de Deus, Jesus o Nazareno. E Deus deixa bem claro na Escritura: eu dei ao meu Filho todo o poder sobre toda a carne. Todos os irmãos que nos assistem, que estão aqui, que ainda não entendem, que seguem, quem sabe, outras linhas religiosas e que acham que Deus é um bocado de Deus, esqueça isso. Porque a Bíblia vai dizer aqui, que eu vou caminhar nos versículos aqui agora. O único nome ao qual nós devemos toda a reverência, todo o nosso entendimento e toda a nossa obediência se chama Jesus Cristo. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aqui tem um negócio maravilhoso. Eu não entendo muito ainda de escatologia, mas eu vejo um pouco de escatologia nisso aí. Que recebam Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. E antes está lá a vida eterna. Quem promove a vida eterna é Jesus. Aí eu em casa, pensando muito nisso, e aí eu pensei assim, eu falei, meu Deus, muitas das vezes as pessoas acham que a cruz, muita gente, né, pensa assim, que a cruz, meu Deus, a cruz, Jesus morreu, meu Deus, e agora o que é que vai acontecer? Que lástima aconteceu. E muita gente fica com Jesus pendurado na parede lá, amarrado lá ainda. E Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Aleluias. Jesus não está pregado numa cruz mais não. E aí Jesus fala na palavra dele aqui, que vocês, sabe qual é a vida eterna? Vocês creiam que Deus é o único Deus. E que ele enviou a Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós estamos... E eu pensando comigo, falei, meu Deus, quando a gente chegar no céu, salvos de toda essa turbulência aqui na terra, vai ser 1 milhão de anos, quem sabe, eu não sei. Vai ser a eternidade. Eu glorificando a Deus como louvor no instante tocado dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E a Bíblia no livro de Apocalipse não vai dizer horário nenhum que os querubins e os serafins cansam de chamar Jesus de Santo, do Deus Todo-Poderoso. Nós viveremos, irmãos, a eternidade de Deus. Jesus está falando aqui que a vida eterna é nós conhecermos a Deus como único. E eu e você acha que vai conhecer a Deus pouquinho? Deus é ilimitado, irmãos. Nós que somos limitados. Vai passar 1 milhão de anos nós glorificando a Deus nos céus e a gente ainda não conheceu Deus por total. Todos os dias nós vamos conhecer a Deus. E Jesus, aleluias, na sua humildade, continua a descrever no livro de João, aleluias. Eu glorifiquei-me na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Que obra? O nascimento, tudo que ele enfrentou, a sua jornada de 3 anos, pregando de cidade em cidade, curando, quem não enxergava passava a ver, quem estava coxo, levanta, toma sua cama e anda, o aleijado se levantava, aleluias, quem estava endemoniado era liberto, louvado seja Deus.
E Jesus operando milagres atrás de milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus completou e disse ao Pai: glorifica-me na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Isso é maravilhoso. Muitas pessoas podem até ficar com a mente um pouco embaralhada. Como assim? Glorifica-me agora com a glória que nós tínhamos lá antes do mundo existir. Aí me veio logo um versículo cabal na cabeça. Gênesis capítulo 1, verso 26. Você coloca aí, Vanessa? Você vai entender o que Jesus estava falando ali. Aleluias. Para que eu e você desfrute da vida eterna. Gênesis 1, 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa conforme e domine sobre os peixes. Pronto, só até aí. Façamos disse Deus, façamos o homem a nossa. Não foi Deus, não falou a minha imagem. E em seguida, conforme a nossa semelhança. Guarda aí a natureza, que se der tempo eu vou falar dela hoje. Aleluias. Então Jesus, glorificado no Pai desde o princípio, pede ao Pai que glorifique-o na terra depois que ele opera a grande obra salvífica dele para salvar a mim e a ti. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e tu me deste e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes deis as tuas palavras que me destes e eles a receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Isso é lindo, irmão. Quando a gente olha essa leitura e nos lembramos, Deus, ali já tinha os servos de Deus, Deus dá eles a Jesus Cristo, eles confiaram em todas as palavras que Jesus os ensinou, dando a palavra de Deus. Jesus não estava dando nada dele, todas as ordenanças que ele passava aos discípulos vinha do Pai. Jesus poderia ter pedido muitas coisas, riquezas, prestígios, mas Jesus está rogando ao Pai: Pai, rogo por eles e não pelo mundo, para que esses que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um só como nós. Meu Deus. Nesse momento eu olho muitas das vezes as nossas falhas, o quanto nós somos pequeninos, que nem um grão de areia. E a preocupação de Jesus orando ao Pai, ele está pedindo ao Pai: Pai, este que me deste, que são teus, guarda eles, Senhor. Enquanto eu estou aqui, vamos chegar nesse versículo, Jesus vai dizer: eu vos guardo em teu nome. Jesus sempre dando a glória ao Pai, dando a glória a Deus. Como está escrito em Filipenses, que ele não usurpou em momento algum o trono do Pai. Aleluias. Ele se despiu da sua glória e se fez homem no meio dos homens, para nos mostrar que eu e você conseguem viver sem pecar. Aleluias. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. Aqui o negócio aperta um pouco. Eu já vi muitas pessoas falarem que Judas Iscariote era salvo. Mas na verdade a Bíblia nos mostra veementemente que Judas nunca foi convertido. Judas andou, Judas foi escolhido, mas Judas era salteador. Judas era quem pegava o dinheiro do dízimo e saqueava o dinheiro. Mas Jesus é tão maravilhoso que até a estes Jesus deixava ficar no meio dele.
Mas a Bíblia está dizendo aqui que Jesus guardava-nos, receba, guardava-nos no nome do Pai, e nenhum de nós se perdeu pelo caminho. Aleluia. A não ser o filho da perdição. Existe hoje isso dentro da igreja? Claro que existe. Vai sempre existir pessoas que não aceitaram Jesus, estão convencidos que são crentes. Passa ano, entra ano e nós não percebemos mudança alguma. Passa ano, entra ano, nós não vemos diferença alguma na fisionomia da pessoa. Mas a língua continua enorme. O irmão de Jesus fala algo tremendo, Tiago. A língua é um mal, peçonho, que a Bíblia diz que nenhum homem pode domar a língua. A gente tem que se esforçar. É diário isso. Para a gente viver e buscar a presença de Deus na nossa vida. Buscar o que já está chegando no versículo-chave. Buscar a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. É todos os dias da nossa vida, irmão. Não é um dia só no ano, não. Aleluias. E Judas não era convertido, como muitos ainda hoje se convencem que são, mas não são. Mas ainda dá tempo. Porque Deus não rejeita aqueles que vão ao seu Filho Jesus. Deus não lança fora. Ao contrário, se você se mostrar com o coração contrito e quebrantado na presença do Eterno, Ele faz coisas gloriosas nas nossas vidas. Aleluias! Verso 13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Quero abordar isso aqui rapidamente. Isso é lindo. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. No versículo 16, Jesus começa a falar para eles que ele já estava de partida. E as aflições, Jesus chega um momento no versículo que eu vou ler, porque, sabe por que eu vou ler, irmão? Porque eu e você tem que temer mais a Deus. Essa é a verdade. Eu acredito assim, eu vejo palavras minhas. Eu acho que a gente acha que teme, mas a gente tem que temer mais, viu? Se a gente for aqueles observadores mesmo da Bíblia, e o correto é a gente levar a Bíblia ao pé da letra. Porque aí, se a gente mastigar o rolo que nem Josué mastigou, rapaz, se prepare. Meu Deus do céu. Eu vou ler o versículo porque o negócio é sério. Pronto. Mas eu vou ler aqui. 16:32. Eis que a hora é chegada e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixará só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Versículos anteriores do 16, Jesus, imagine aí, Jesus aqui no púlpito, eu também sentadinho aí na frente, Jesus olhar pra gente e falar assim: vocês vão passar por momentos em que pessoas que se dizem ser de Deus vão arrastar vocês de dentro da sinagoga e botar pro lado de fora, vão matar vocês e vão dizer que estão fazendo isso na ordem de Deus. Aí Jesus disse: mas Pai, eles não conheceram a ti, que dirá a mim? Aí até chegar aqui, muitas das vezes as pessoas pegam esse versículo 33 de João 16
No mundo tereis Olha, tenho-vos dito isso para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus está dizendo o que? Aos seus discípulos. Quem é discípulo de Jesus aqui? Levanta a mão, por favor. Não só foi por dar Bíblia, não. Isso aí cabe para cada um de nós também. Chegará o momento que muitas das vezes, e trazendo para os dias atuais, sabe por que eu estou dizendo isso? Que a gente diz que teme, mas não está temendo da maneira certa. Porque o nosso país ainda é liberal para a gente congregar, dar pulo, dar glória, falar em línguas estranhas, abraçar nosso irmão, enquanto tem países, vá dizer que você é de Jesus para você ver o que é que acontece. E nós, cristãos, que às vezes a cabeça fica meia oca, nós em vermos de pegar isso aí de bom que o Senhor nos dá e nos dá de graça, sem lançar em rosto, e a gente colocar essa oportunidade divina em prática, a gente gasta com outras coisas. Eu tenho o direito de dizer que eu sou cristão. Eu tenho o direito que se uma pessoa falar que não gosta de Deus, eu digo a ele, pergunto por quê, mas eu digo. Aí eu pego a Bíblia e tá! Irmão, por que você está dizendo que Deus lhe ama, mesmo assim você dizendo que nós temos o direito. E onde tem lugares que se você botar uma Bíblia debaixo do braço, você morre. Tem lugares que se você professar o nome de Yeshua, você vai para a cadeia na mesma hora. Tem lugar que você fala de Jesus, sua cabeça é cortada na hora, ou você só ganha uma bala no meio da testa. E a gente, que nos dizemos que somos tementes, que fazemos e acontecemos, deixamos isso aqui passar batido nas nossas vidas. Jesus alerta: tenho-vos dito isso para que tenham a minha paz. Só tem paz verdadeira quem está em Cristo Jesus. A verdadeira paz que traz a mim e a você entendimento, só quem pode dar é o trono da graça de Deus. Aleluias! Isso não brota nem jorra de outro lugar, não. É só de Deus. Ei, irmã? Ele afirma: vocês vão ter, mas tenha bom ânimo. Nessa dificuldade que você está passando aí, ore a mim mais um pouquinho. Espere meu tempo, que eu vou fazer coisas grandes acontecerem na sua vida. Aleluia! Deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que livre-os do mal. Outra coisa chave para mim e para a sua vida nesta noite. Nós, irmãos, nós cristãos, eu não gosto nem de chamar de crente, cristão, Jesus nos deu a sua palavra para que em nós seja visto a diferença de quem serve e de quem não serve. A pessoa tem que olhar para você, nem que só tenha 10% de azeite na botija, mas a pessoa tem que olhar para você. E aí daqui a pouco eu vou lhe explicar aqui nessa carta o que significa mundo, para você não pensar, para você não pensar que é a casa do irmão Marcelo, que é o microfone aqui. Não é isso que Jesus está falando ali, não. 10% de azeite na sua botija ou na sua lamparina, como é o tema do culto das mulheres hoje aqui. O mundo, as pessoas que residem nessa terra, tem que olhar para você e ver que você tem algo diferente de Deus na sua vida. Mesmo que você esteja passando, meu irmão, pela fornalha, você não pode negar sua fé em Cristo de jeito nenhum. Você tem que se mostrar fiel como o Senhor é fiel. E Jesus pede ao Pai: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, ou do maligno, ou da aparência do maligno, seja lá como for. Aí eu trouxe isso para a minha vida. Senhor, Jesus já me deu a palavra dele. Jesus sabe que eu confio nele. Jesus sabe que eu sou salvo. Quem é salvo aí, levanta a mão. Eu sou.
Pela misericórdia e a graça de Jesus, nós somos salvos. E isso não provém do que eu faço e do que você faz, não. É dom de Deus na minha e na sua vida. Aleluias. E aí Jesus me dá e te dá a palavra, me dá e te dá um dos principais, o Espírito Santo. O Espírito da verdade. Aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E aí Jesus, Pai, não tire, mas guarde-os. Eu e você é guardado de Deus. Aleluias. Mas Jesus só não pede isso. Se Ele me deu a sua palavra, se Ele me deu do dom do Espírito Santo, Ele não quer que Deus tire a gente do mundo. O mundo aqui também significa o sistema implantado nesse mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema maligno está implantado aí nesse mundão aí. E muitos são que estão de braço dado com esse sistema maligno. Mas Jesus, Pai, não peço que os tire, mas que os livre desse sistema maligno. E para que eu e você não se misture com o sistema, a gente não pode fazer parte dele. A nossa fé, a minha fé e a sua tem que estar em alta. Aleluias. Eu e você não pode estar rasinho, não. A gente tem que buscar a profundidade do Espírito Santo. Tem um escritor, eu não me lembro o nome dele agora, mas quando eu ouvi isso a primeira vez, eu gosto que eu gravo na cabeça. Senhor, eu quero gravar isso na tábua do meu coração. Aí o escritor diz assim, ele pega a Bíblia dele, levanta e fala assim: este livro me afastará do pecado, vírgula. E depois ele fala assim: ou o pecado me afastará desse livro. Aí eu lhe pergunto, você tem a escolha ou não tem de servir a Deus? Você tem a escolha de ser salvo em Cristo ou não? Sabe como é? Versículo 17, para eu encerrar. Santifica-os na verdade. Eu vou levantar aqui para você ver bonitinho. Vou fechar também, que eu estou todo arrepiado aqui. Santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. É a verdade que o mundo e o sistema não pode, nem vai, nem deve nos corromper. Sabe o que eu e você tem que fazer? Vigiar, orar e comer desse rolo aqui, ó. Porque só vê a Deus quem vive em santificação. A Bíblia diz: ninguém verá a Deus se não estiver santificado nele. E para eu fechar, eu já fechei a Bíblia, mas você vai entender o que eu quero dizer. Nos últimos versículos, se não me falha a memória, é o 24, Jesus vai pedir, preste bem atenção nisso aqui para a gente fechar com chave de ouro hoje. Porque muitas das vezes as pessoas querem, sabe o quê? Querem o pregador dando pirueta, ficando de cabeça para baixo, rodando, fazendo e acontecendo, mas não tem, quando você acaba de sair daqui, não tem mudança nenhuma de vida, continua a mesma coisa. E a Bíblia está me dizendo ali que eu tenho que me santificar e eu tenho que estar dentro, encaixado, bonitinho na palavra de Deus. É isso que me santifica. Não é rebolar, não é bater timbal, não é ficar pulando de cabeça para baixo, rebolando, fazendo. Não é isso aí que me dá a vida eterna, não, viu? Aprenda isso de uma vez por todas. Eu não chamo isso nem de complemento. Quando Deus quer usar o vaso, Deus usa e acabou. E quem sou eu para falar qualquer coisa? Quando Deus quer manifestar glória, Ele manifesta e acabou. Mas a Bíblia está dizendo aqui: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Nada mais que isso. Acabou. É para estar santificado, é na palavra de Deus. E chega-se um momento que Jesus, que pede ao Pai que nos santifique nele,
e que nós venhamos estar, alinhados com a sua palavra. Ele diz: Pai. Eu fico me imaginando, presbítero, olhando assim, a oração mais fascinante da Bíblia. Jesus olhando para o céu dizendo: Pai, eu quero que esses aqui, que estão sentados, os da igreja da Ásia, os da igreja dos 4 cantos da terra, Pai, eu quero que eles estejam lá comigo para eles verem a minha glória. Quem quer ver a glória de Deus aí, dá um brado aí em nome de Jesus. Não se prenda com as coisas terrenas, porque tem muita gente que só se prende com o que é daqui, se esquece que tem que granjear para o céu. Jesus está dizendo e pedindo ao Pai: Pai, que eles estejam onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória. E aí eu encerro lhe falando e me falando ao mesmo tempo. Isso traz uma reflexão para a igreja mundial, mas eu gosto de falar da minha. Eu não gosto de falar da igreja de ninguém, não. Que isso vai servir de lição para nós que estamos aqui dentro do recinto. Aleluias. Aqui eu vejo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, interligados um no outro, laçadinhos, juntos. Aí, se lembra da natureza? Faça-se o homem a nossa, não foi a minha, a nossa imagem. E aí eu pergunto nesta noite, nisso eu vejo a unidade de Deus, falando da igreja santa e lavada pelo seu sangue preciosíssimo derramado na cruz do Calvário. Hoje vemos muitas das vezes uma igreja dividida, uma igreja com seus grupos formados. E isso não é porque eu sei de nada, não. Isso aí é a palavra. A palavra ali não está dizendo, Jesus não está dizendo ao Pai: traga presbiteriano, traga os batistas, traga os católicos, traga a Albânia. Não, Jesus não está falando isso ao Pai, não. Jesus está falando da igreja em geral. Pai, aonde eu estiver, que eles estejam comigo, para eles verem a minha glória. Aí eu lhe pergunto, Deus vai aceitar que eu e você fique se esgafiando dentro da igreja? Deus vai aceitar que eu olhe aqui e digo que gosto mais da diaconisa Renata do que do irmão Júnior? Deus vai aceitar que aqui eu queria, e muitos aqui sabem disso, e se não sabe vai saber agora. Eu queria ter tempo para abraçar e beijar o ósculo santo da cabeça do porteiro até chegar no púlpito aqui, mas eu não tenho tempo. Aí eu vou por respeito, aí eu gosto de pegar as minhas senhoras da terceira idade para fazer isso. Abraçar e dar um ósculo santo e dar a paz do Senhor Jesus a elas, que são as mulheres virtuosas e respeitadas da igreja. Mas era tão bom, irmãos, que todos nós, que é o que Jesus quer lá no céu, Ele quer que nós venhamos ter sinceridade de verdade uns para com os outros. Jesus não quer ninguém falso aqui não, irmão. Abraçando por abraçar, abraçar de lado e pensando um bocado de coisa na cabeça. E muitas das vezes, eu, diácono Jordano aqui, eu vou abraçar o homem daqui ou a mulher que dá o maior dízimo. Esse é que vai ter meu prestígio. Jesus, em toda a carta da oração de João 17, ele destinou toda a sua glória ao Pai. Aleluia! Ele não destinou a glória para ele, não. E porque eu e você, bonitinhos, muitas das vezes queremos pisar no calo do irmão. Muitas das vezes a gente quer desfazer do irmão. Aí eu me pergunto e lhe pergunto: aonde está a natureza de Deus na minha e na sua vida? Porque a minha e a sua natureza eu e você conhece. Você sabe como é a sua natureza.
Mas aqui eu estou lhe falando agora é da natureza dos céus. Essa que tem que fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Porque quando nós, e eu creio e profetizo na autoridade que há no nome de Jesus, eu creio que nós estaremos lá, viu, irmãos? Eu creio que estaremos com Jesus no céu de glória, contemplando a beleza da santidade de Deus em toda a eternidade. Mas tem um porém, vou abrir outro parêntese. Ninguém fique pensando, viu? Que vai chegar lá, aí vai ficar um do lado da bateria aqui, uns 3 ou 4 conversando. Aí vai ficar onde os obreiros e os pastores estão ali, outro moio conversando, falando mal, conversando, jogando conversa fora. E vai ficar outro moio lá. Não vai ter isso lá não. Se tu tá pensando que lá é assim, tu tá enganado. Lá a gente só vai ter tempo para adorar e glorificar o Deus Todo-Poderoso da minha e da sua vida. Aleluia! Não teremos tempo para ficar falando o que não deve. Então que nesta noite, irmãos, essa palavra fique cravada no seu coração e no seu entendimento. Leia a oração, porque pense numa reverência. Quando eu falei, rapaz, aqui é Jesus que está orando. Aqui não é qualquer um não, irmão. Ele faz 3 orações. Teve uma hora que eu fiquei assim. Peraí, ele disse que não vai orar pelo mundo, mas está orando pelos discípulos. Aí quando chega no versículo 20, Pai, não oro só por esses não. Oro pelaqueles que quando ouvirem a tua palavra, hão de ser um para conosco. Então você, levita, então você, obreiro, então você, membro da igreja, então você, visitante que já serve a Deus, mas está aqui. Jesus disse, não quero que os tire. Eu e você hoje tem um dos maiores privilégios. Além de ser salvo, a Bíblia deixa claro que eu e você somos embaixadores da palavra de Deus aqui na terra. Aleluia! Então, cristão, abra a boca e pregue. Tá errado? Pregue. Pregue a palavra, não pregue o que você quer pregar, não. Pregue a palavra de Deus, que é essa mediante o poder do Espírito Santo que traz o homem ao arrependimento. Amém? Tem alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor Jesus aqui nesta noite? Ou tem alguém que porventura quer renovar a sua aliança para com Cristo? Levanta a mão aí em nome de Jesus. Se tem alguém que quer renovar a aliança ou quer aceitar Jesus como Salvador. Tem alguém aqui no meio, na multidão, que quer fazer uma aliança com Jesus ou que quer renovar a sua aliança? Não me prolongarei mais. Tem alguém? Se não tem, que o Senhor Jesus lhe conceda uma nova oportunidade.